E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, aula 2 sobre água, né? Ontem falamos sobre caracterização das bacias. Hoje a gente vai falar um pouquinho rapidinho, né, de bacias secundárias e aquíferos e falar também sobre sobre as questões hídricas, né, que pode ser uma crise também no Brasil, beleza? A questão do uso, da disponibilidade, quais são os problemas ligados a isso. Belezinha? Vou fazer o lance bem brevezinho para não tomar muito tempo, para ser mais objetivo. Certo? Então vamos lá. Bom, galera, para começar, vamos pensar o seguinte, né? Eu falei para vocês das bacias principais do Brasil, né? E agora eu vou falar para vocês o que a gente chama de bacias secundárias, só para não ficar sem dizer. Então a gente vai ter aqui, ó, as bacias todas que correm direto para o litoral. Lembra que eu mostrei para vocês lá no mapa? Atlântico Leste, todas as que são Atlântico, né? Sul, Sudeste, Nordeste, Ocidental e Oriental. Então, são essas aí, né? Então, a secundária Norte e Nordeste, eu gosto de destacar dois rios para vocês, né? Na verdade, o Rio Parnaíba e o Rio Jaguaribe. O Parnaíba tem um delta bonitão, eu mostrei a foto para vocês, o delta do Parnaíba, né? E nesse delta do Parnaíba, a gente observa uma forte biodiversidade. Isso é bem interessante de observar. Rio Jaguaribe também é um rio importante no Ceará, tá bom? Então também é um rio aí dessa bacia secundária. Aqui na secundária do leste, eu destaco para vocês o Rio Doce, o famoso Rio Doce, do impacto ambiental lá de Mariana, lembra? Da Vale, né? Destruir o Rio Doce até a Foz, né? Também interessante, o Rio Doce muito importante ali, pelo menos era, né? Para a economia e para a sociedade ali no Minas e Espírito Santo. Jequitinhonha, norte de Minas, e o Paraíba do Sul, bem importante, aquele miolinho entre Rio e São Paulo, sabe? Cidadezinhas que tem ali, importantes, cidades ali, centros universitários e tal, é a bacia do Paraíba do Sul. Olha aí que interessante, corre para o Oceano Atlântico, beleza? E no sul, Rio Itajaí, Guaíba, Santa Catarina e Porto Alegre, tá? Importantes rios. Facinho, né? Então, bora lá falar de aquífero? Então, vamos. O aquífero, bom, a gente tem dois aquíferos importantes aqui. O aquífero Guarani, que é o famosão aí, que vocês já ouviram falar, que é basicamente um acúmulo de água em rochas areníticas, né? Com uma extensão gigantesca, né? Onde o nosso estado é bem privilegiado. Ele se estende aqui para a Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Então ele é um aquífero aí, a gente chama de aquífero do Mercosul, tá bom? Porque basicamente são os países ali do Mercosul. Bom, seu volume d'água, né? Você pode observar aqui 39 mil quilômetros cúbicos. E aí ele foi batido com muita sobra pelo sistema aquífero do Grande Amazonas. Olha que louco, né? É bem aqui que tem o famoso aquífero Alter do Chão, né? No Pará. Esse sistema aquífero, ele é o maior do mundo. Olha aí, a gente tem o maior e o segundo maior. Garantindo aí água suficiente para abastecer a humanidade aí por centenas de anos, se fosse o caso. Bom, professor, se a gente tem toda essa quantidade de água em aquífero, por que a gente não usa tanto assim? É aí que está uma pergunta interessante. Nem todo, principalmente no Guarani, que é o centro econômico e adensamento populacional do país, tá? Nem toda essa água, necessariamente, ela está prontinha para o consumo, sabiam? Às vezes você pode furar um poço aí no aquífero e descobrir que tem ferro demais na água, aí não rola usar, aí você teria que fazer uma correção de mineralogia e tal, que não é barato. Às vezes essa água é difícil de acessar porque é muito profundo, está preso em rochas, vem com muita pressão, muito quente, também fica caro, tá? Às vezes essa água aí envolve também uma necessidade de outros tratamentos adicionais. Então tudo isso são dificultantes para se usar água do aquífero Guarani. Tá? Então não se usa tanto assim. Às vezes, em vários lugares, é mais barato você pegar água de rio superficial do que se pegar do aquífero Guarani. Sacaram? É o caso aqui em Campo Grande, por exemplo, usa água básica, usa poços, tudo, mas o principal é o rio Guariroba, né? Então, é uma reserva importante, porém, ainda nem sempre é uma reserva aí com viabilidade econômica ou ambiental para se explorar. Tranquilo? Então, isso é importante de se lembrar. Bom, outra coisa legal de se falar também desses aquíferos é que
Aquela velha história, né? Nem sempre o aquífero está onde a população está, né? É o caso do Saga, né? Você pega aqui, ó, adensamento populacional aqui é baixo. Então a gente não tem tanta necessidade de explorar esse aquífero, beleza? Bom, questão hídrica no Brasil. Aqui eu coloquei duas problematizações. Primeiro, como podemos ter crise hídrica no país se a gente tem o maior volume de água do mundo, né? Essa é uma questão que muita gente pergunta. Como que eu tenho crise hídrica, né? Se a gente tem tanta água doce no país, né? Esse problema natural ou foi causado pelo homem, né? Então são perguntas importantes e pertinentes. Acabei de falar para vocês que nem sempre, mesmo tendo os aquíferos que são gigantes, eles são subutilizados. Em vários pontos eles têm impacto ambiental, né, de infiltração, contaminação, e tem que tomar esse cuidado. E nem sempre economicamente é viável em função da qualidade da água que vem e em função da condição de pressão e temperatura dessa água, né? Esse é um ponto importante, tá? Então, resumindo, para eu falar de água, eu preciso falar do quê? De dinheiro, de economia. Então, o que rege a exploração, o uso dos recursos hídricos no nosso país, basicamente é uma lógica econômica, sacaram? Isso é um problema, tá? Vários países, várias cidades de grande relevância no mundo passaram por um processo, né, inverso do que acontece no Brasil. Os estados passaram a assumir o controle sobre o abastecimento da água, tá? Por quê? Para evitar, né, que interesses econômicos sobreponham aos interesses de Estado e sociedade, que é o interesse do coletivo, beleza? Mas essa é uma questão cultural importante que o Brasil ainda tem que trabalhar, né? Até que ponto vale a pena manter o consumo de algo essencial para a vida, que é a água, na mão simplesmente de um sistema econômico, não é? Então, aí é um ponto delicado, né? As leis de recursos hídricos no Brasil são bem boas, porém a aplicabilidade delas entra em conflito com interesses econômicos que são muito fortes. Tranquilo? No Brasil, a água não é propriedade de ninguém. A água é propriedade de todos nós. Ou seja, se é de todos, não é de ninguém, certo? Ou seja, quem tem obrigação legal de gerenciar os recursos hídricos é o Estado brasileiro, certo? Então, por isso que você não pode simplesmente, porque passa um rio em uma propriedade, você usar essa água como se ela fosse sua, porque ela não é sua. Ah, mas ela passa na minha propriedade. Não interessa, ela não é propriedade sua. Se ela passa na sua propriedade, tá? Você tem responsabilidades para garantir que, né, enquanto ela passa pela sua propriedade, ela não seja impactada. Sabiam disso? Pois é. É o que a gente chama de reserva legal, área de proteção permanente. Enfim, você não pode simplesmente usar para interesses econômicos, né, sem ter uma licença para isso. E culturalmente isso muita gente tem dificuldade de aceitar, né? E a gente tem um ponto delicado no nosso país, que é cultural, né? De uso de água. Beleza? A pessoa acha que porque o rio passa na propriedade dela, ela é dona do rio. E não é bem assim, né? Senão ficaria fácil. Beleza? Então é importante observar, né, essa condição cultural de uso. A gente também tem uma condição cultural de uso de desperdício, uma cultura do desperdício que é absurda, né? Ainda mais aqui na nossa região, né? Eu creio que todos nós temos algumas culturas de desperdício de água, de alguns hábitos, né? Que em alguns lugares eles acham estranho. Por quê? Porque é visto em alguns lugares como cultura de desperdício. Como a gente nunca sofreu diretamente com a privação da água, né? Então o que acontece? Muitas vezes, para a gente, isso não é desperdício, isso é um consumo normal, né? Então é uma questão cultural que tem que ser afinada, que tem que ser trabalhada, é um processo de educação de uso, né? Educação de uso, beleza? Aquela velha historinha de lavar a calçada toda semana, 2, 3 vezes por semana, né? Será que precisa? Enfim, né? Será que não dá para eu, de repente, utilizar aquela água que escorre do ar-condicionado para lavar? Né? Preciso usar água potável, não preciso. Né? A cultura de lavar o carro várias vezes, daquele jeito que gasta um monte de água. Então são os fatores culturais que levam a questão hídrica no Brasil
né, precisar ser discutida não só pela lógica econômica, mas pela essa lógica também cultural. Beleza? Então, quando a gente fala de falta de água no Brasil para as pessoas, tá? A gente está falando de gestão de recursos, gestão por parte dos estados, ou seja, do poder público, e gestão também por parte de nós, sociedades, né, que muitas vezes fazemos muita caca em falta de consciência em utilizar esse recurso de forma mais racional. Beleza? E quando eu falo usar de forma racional, tá, gente? Não confunda, eu não estou falando de se privar de certas coisas. Não, a ideia é usar de forma racional para não ter que se privar de determinados hábitos que nós temos, né? Tipo, né? O hábito de... Tem como lavar o carro com frequência sem gastar tanta água? Tem como manter seu quintal limpo sem gastar tanta água, não é? Tem como. A questão é a gente começar a ter uma lógica de raciocínio onde privilegie o consumo consciente desses recursos, beleza? Então esse é o ponto chave aí da história toda. Bom, então vamos lá? Certo? Antes de falar dos problemas, de caracterizar os problemas, eu quero que vocês olhem essa imagem e pensem o seguinte. Eu posso caracterizar como um problema natural a estiagem, a falta de acesso à água no Brasil? Difícil, né? Bom, mas vamos ser justos. Houve em 2014 um período de estiagem bem violento ali em aqui no Centro-Sul, né? Um período que choveu muito pouco, né? Como os nossos rios têm regime predominantemente pluvial, ou seja, depende da chuva, quando eu tenho anos atípicos de baixa pluviosidade, de baixos índices pluviométricos, os reservatórios não atendem, né? Para ajudar, né? Além disso, nós tivemos uma condição de El Niño, né? E laninhas, que alteraram regimes de chuva em lugares diferentes do Brasil. A gente teve uma grande seca no Nordeste. Então, tudo isso são fatores naturais contribuintes para intensificar uma crise. Beleza? Mas cuidado. Falar que foi a falta de chuva que gerou a crise de gestão hídrica de São Paulo em 2012, 13, 14, ali naquele contexto, talvez seja um pouco de exagero, né? Beleza? Existem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários projetos muito mais antigos que visavam trazer água para São Paulo ou visavam otimizar o uso de água em São Paulo, né, racionalizando esse consumo para não faltar no futuro. Por quê? Faltar no futuro já era uma coisa esperada, haja visto o crescimento da metrópole gigante, né? Então vamos pensar sempre que o fator natural ele foi aquele pontapé que fez o negócio desandar de vez. Porém, ele não causou nada disso, não. Aqui no Brasil, não dá para botar a culpa na natureza, não. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos caracterizar o problema? Eu comecei aqui, ó, 3 tópicozinhos legais que vão falar da questão urbana, tá? Olha aqui, deixa eu tirar minha cara da frente. Beleza. Começando. As metrópoles do nosso país passaram ou passarão por dificuldades para oferecer água de boa qualidade para a população. Por quê? Na verdade, não é só o Brasil, não. Várias outras metrópoles. Uma das coisas, gente, né? É óbvio, mas a gente precisa falar. Poluição de mananciais e de lençóis freáticos, né? Então, a gente tem uma ocupação urbana extremamente desordenada, né? Várias favelas surgiram em regiões de mananciais de água. Se você for ver lá em São Paulo, lá nas represas que abastecem eu ia falar país, né? Mas que abastecem a região metropolitana ali, vocês vão ver que tem vários processos de favelização. Olha aí, né? População desassistida, né? Não tinha para onde morar, foram morar onde dava, né? E ali, gente, e o Estado não tomou medidas para poder conter isso. Então, isso impacta o manancial de abastecimento direto da população. Beleza? Contaminação de lençol freático por lixo, né? Esgoto é um problema sério. Olha que absurdo, né? Falta de tratamento de esgoto adequado. 53% apenas é coletado no Brasil e disso apenas 46% são tratados. Isso é muito pouco, né? Muito pouco. Beleza? Todas as regiões do Brasil têm índices preocupantes, né, de baixo tratamento e coleta de esgoto. Um destaque para o norte, que sofre mais porque é mais pobre. Beleza? Então, isso é o fator
contribuinte. Quando você olha o Rio Pinheiros e o Tietê lá em São Paulo, você fica assustado, né? Pô, aquele fedor de esgoto, cheiro de esgoto aquilo, né? Vai lá pegar o trem lá na Marginal Pinheiros para você ver. Fede esgoto. Tá? Como você pensa, pô, os caras conseguem viver aqui todo dia pegando trem, andando aqui, né? Então é muito louco você pensar isso, como que naturalizou o descaso com os rios, né? As cidades viraram as costas para os rios e os rios cobram seu preço, né? O Rio Tietê e o Pinheiros poderiam ser fontes de abastecimento para São Paulo, não poderia? E se eu parasse de poluir o Tietê e o Pinheiros? Só parasse, né? O rio ele se recuperaria. Então é importante a gente entender esse processo. Recuperar e revitalizar rios urbanos é uma necessidade. Ah, dá para recompor a vegetação auxiliar, a mata ciliar ali. Vamos destruir todas as marginais e colocar a vegetação nativa. Talvez, né? Pô, numa visão bem drástica, né? Pô, né? Sou interessante, mas na prática é difícil, não vai acontecer. Mas o que dá para acontecer? É possível parar de poluir, tratar mais esgoto? É possível eu controlar o lixo industrial que é jogado ali, clandestinamente, muitas vezes? É possível eu revitalizar parte dessa vegetação, onde ainda tem espaço para essa revitalização? É possível. Tá? Então esse é o caminho. Então a gente precisa trabalhar na ideia, né, do que é possível. E para isso ser possível, o primeiro passo, como eu já disse, precisa trabalhar uma cultura de que os rios precisam ser preservados. Tem que não trabalhar, tem que desconstruir a naturalidade de ver aqueles rios daquele jeito, não é? Se eu vejo aquilo com naturalidade, tá? Como que eu vou cobrar que aquilo seja resolvido, né? E aí eu sugiro, quem tiver curiosidade, procurar a revitalização de rios em Seul, bem massa o que eles fizeram lá, bem massa mesmo, tá? Você teve revitalização até do Sena, em Paris, né? Você tem vários rios ali na Europa que foram totalmente revitalizados. Rios, tem galera que usa os rios ali na cidade de transporte, pô, o cara sai da casa dele, ele pega uma boia, vai nadando, né? Tipo uma boiazinha, vai nadando, descendo o rio até o trampo dele, mano. Olha que louco. Aí desce lá, ele troca de roupa e vai trabalhar. Aí para voltar, ele volta a pé, de metrô, ônibus, sei lá, Uber. Mas olha que louco, né? Você poder ter um rio do lado da tua casa, numa cidade grande, você poder entrar no rio e ir nadando. Ah, tô de saco cheio, vou desestressar, você vai lá dar uma nadada. Então isso, eu preciso tornar esse rio vivo novamente. Isso não é um trabalho simples, né? Então isso é um problema extremamente importante de ser resolvido em grandes cidades como São Paulo, tá? Então, revitaliza-se os rios urbanos e você resolve uma série de problemas, tá? Como abastecimento hídrico, reduz enchente, enfim, né? E dá mais qualidade de vida, né? Qualidade ambiental, de você estar ali no seu lugar fedido, por exemplo, né? De você poder ter parques lineares acompanhando esses rios, né? Da opção de socialização para as pessoas, que isso também é relevante. Beleza? O rio tem essa função também. Certo? Então, tranquilo essa problematização aí, de boaça. Vamos lá, então. Outra caracterização de problema que eu quero trazer para a gente finalizar, né? São as condições ali ligadas às bacias em si. Olha esses dados, gente, não é assustador? Ó, quem mora ali na região norte, né? A maior bacia hidrográfica do planeta, cara. Está em cima do maior aquífero do planeta também. E aí, 43% da população não tem água tratada, né? Isso aí é mais uma prova de que é uma condição socioeconômica o acesso à água de qualidade, né? É um absurdo. 35% da água tratada no Brasil é desperdiçada na hora de distribuir. Quem já nunca viu, né? Um cano arrebentado jogando água na rua aí por dias, às vezes, né? Dias e dias. E ainda por cima arrebenta o asfalto, né? Gera uma série de problemas. Então, essas condições aí, né, que a gente precisa olhar isso com um olhar mais crítico e não com naturalidade, né? É se indignar com isso e não ver como algo natural. Beleza? Degradação de vegetação nas vertentes. Lembra que as vertentes são as áreas altas? Em margens do rio. A gente precisa conter isso, né? Então, isso é um fator muito, muito importante, né? Se eu quero preservar o rio, eu tenho que cuidar do que está em cima para preservar o rio que está aqui embaixo. Cuida do que está aqui e aqui, o rio embaixo também vai ser preservado de tabela.
Então, é a preservação da bacia. Eu preciso pensar a gestão de bacia e não apenas do curso do rio. O curso do rio onde está a água bonitinho. A bacia é toda hora que contribui para aquele curso. E é isso que eu tenho que pensar. Gestão de bacias. Beleza? O Brasil tem alguns projetos no papel que são bonitos e em prática também, né? Que são os comitês de bacia que discutem essas paradas todas aí. Beleza? Então isso é importante de ser feito. Preservar a vegetação, recompor vegetação nativa para proteger as bacias e os cursos hídricos e os mananciais. Tranquilo, gente? Então, ó, a problematização que eu queria trazer para vocês é essa, tá? Revitalização das bacias é um processo importantíssimo, envolve tratamento e coleta e tratamento de esgoto, recuperação de mananciais, de nascentes, recuperação de áreas de vegetação degradadas, né? Envolve redução de atividades agrícolas predatórias, né? Tem que cuidar a questão do agrotóxico que vai poluir essas águas. Tudo isso tem que ser pensado em conjunto quando eu quero ter uma gestão hídrica adequada. Ou seja, é simples, é fácil? Não, nem um pouco, mas é necessário. Galera, um grande abraço para vocês. Deixo aqui agora os exercícios para fazer, tá? Importante, tá? Tem um aberto aí, que é uma dessa problematização, é um texto para ler e para escrever. Tchau, tchau e até semana que vem. Fui!